Já vou começar aqui. Ah, por isso que eu não estava vendo os comentários, eu não tinha começado, mas vamos lá. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A galera tá entrando ainda aí. Hoje eu vou falar aqui, quero mostrar para vocês um pouco das ideias que eu tô tendo sobre um veículo Overlander. O que é um veículo Overlander? Eu vou começar só fazendo aqui uma breve introdução do que é um veículo Overlander. Então, se você digitar aqui no Google, no Fotos aqui, Overlander, você vai ver isso aqui. Veículo Overlander, ele não é nem um Jeep nem um motorhome, ele é um meio termo, assim. Ele não é nem tão bom na trilha, nem tão confortável quanto um motorhome, mas ele acaba sendo um veículo ideal para fazer expedição, longas viagens. Então você pode acessar locais de difícil acesso pelas características off-road dele, e você pode dormir dentro dele pelas características de motorhome. Então ele não é nem uma coisa nem outra, ele é tipo pato, né? Ele voa, ele nada, ele corre, mas ele não faz nada bem feito, mas ele acaba sendo muito versátil e acaba sendo aí uma alternativa bem interessante e divertida de se viajar. E eu tenho pensado bastante nisso, eu estou com alguns projetos aqui, eu e minha esposa, com relação a veículos Overlander, e eu estava até na dúvida se eu fazia um vídeo, se eu colocava esse tipo de conteúdo aqui nesse canal, porque esse canal, a raiz dele é um canal de eletrônica, se bem que ele navega aí por outras áreas também, então seria muito mais um canal faça você mesmo. Então já fui para drone, já fui para impressora 3D, já fui para áudio, já fui para skate elétrico, já fiz aqui, caixa de som, quer dizer, é um canal faça você mesmo, então eu acho que tem a ver. E uma coisa muito curiosa é que esse canal, ele começou, se você for ver os primeiros vídeos desse canal, olha aqui o que são, ó, canais de Jeep. Então eu fazia trilha de Jeep aqui, isso há 14 anos atrás. Então a gente fazia trilha de Jeep, eu colocava aqui só para guardar mesmo, o que é muito legal, porque esses vídeos eu nem sei mais, eu nem tenho, devia estar guardado aqui em algum HD, e eu não tenho mais esses vídeos, os originais, né? Muita coisa de instalação automotiva. Então eu trabalhei durante muito tempo aqui fazendo sistemas de GPS, sistemas de navegação para veículos, principalmente para veículos top de linha, Mercedes, Audi, BMW. Então, durante esse período, Mercedes, está vendo? Subaru Tribeca, BMW. Então, com essa minha experiência nessa área também vai me ajudar bastante. E aí, mais para frente, foi que eu comecei. Tem vídeo de kart, vídeo da minha avó, e aí mais pra frente, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu comecei a documentar um pouco mais a parte de eletrônica, e eu percebi que a galera estava gostando, e aí eu comecei a focar muito mais na eletrônica aqui no canal, né? Mas é um canal que começou, que teve as raízes ali no off-road, então isso é bem legal, fazer aqui algum material sobre para veículos off-road. Eu fiz até um rascunho aqui, eu tenho estudado bastante esse tema de veículos, modificações de veículo para veículos Overlander, e eu até fiz um rascunho rápido aqui de um sistema simplificado que um amigo meu estava com uma dúvida. Eu fiz um sisteminha aqui simples, porém prático de se utilizar, sem nenhum tipo de automação, e meditando aqui nesse sistema. Tá dando para ouvir bem aí, gente? E aí, meditando nesse sistema, que eu desenvolvi este sistema aqui, né, que é o que está na minha cabeça. Vamos ver como que eu executo. É um sistema que pode ser modular. Não se desespera, quem não entende aí de eletrônica, não se desespera. Eu vou explicar, isso aqui não é tão complicado quanto parece. Eu vou explicar então aqui um pouco do que significa tudo isso, o que eu estou pensando, quais são as minhas ideias. E coloca aqui nos comentários se achar que eu tô louco, que não tem nada a ver, ou se você achar legal, quiser mais informação. Se você tiver alguma sugestão também, eu sempre deixo isso muito claro, que eu não sou dono da verdade, eu tô aqui, eu gosto de compartilhar a ideia. Para mim, o canal aqui é muito legal por isso, porque eu costumo dizer, né, que o pessoal acha que eu ensino muita coisa aqui no canal, mas na verdade quem mais aprende sou eu, né? Eu sempre falo isso, porque, cara, nos comentários vem muita ideia bem legal,
Depois eu compartilho, eu só não compartilhei agora ainda isso aqui. Como sempre, eu sempre compartilho tudo aqui. Eu só não compartilhei isso aqui ainda porque eu tenho preciso revisar. Porque senão, se eu compartilho, a galera já sai fazendo e aí pode ter algum erro. Isso aqui eu preciso ainda revisar, preciso montar alguns protótipos para testar alguma coisa e ver se funciona. Então, basicamente, deixa eu explicar aqui de um modo geral. Aqui é a parte de bateria, eu ligo uma segunda bateria, tem a parte de controle, eu vou explicar cada ponto aqui. E aqui tem toda a parte de automação. Né? Por que automação? Porque eu quero controlar tudo pelo meu celular. Então, se vocês viram naquelas fotos que eu mostrei no começo, existe uma modalidade que eu acho bem interessante, que é como essa aqui, ó, que você coloca uma barraca no teto do carro, o que fica muito prático porque você não ocupa espaço dentro do carro, o carro pode ser pequeno e tá vendo aqui, ó. Então tem várias alternativas. Agora, se eu estiver dentro do carro e eu quiser fazer alguma coisa, eu não quero ter que, por exemplo, descer lá e mudar, ligar uma luz e desligar uma luz. Ou se eu perceber, por exemplo, que a bateria está acabando, eu não quero ter que descer para desligar a geladeira, porque, óbvio, pode dar algum problema. Eu sei que as geladeiras modernas, hoje, elas automaticamente se desligam, mas pensa numa outra automação que eu estou pensando aqui também. A partir do momento que o carro detectar que a bateria reserva, né, a bateria da casa, estiver com um nível de tensão baixo, ela automaticamente liga o motor do carro e gera energia. Então, o carro pode, no meio da noite, ligar sozinho para dar uma carguinha na bateria e depois desligar. Quer dizer, tudo isso com uma automação fica possível de se fazer, né? Outra coisa, se eu estiver ali em cima na barraca e eu escutar um barulho ali do lado do carro, eu posso, pelo celular, ligar a luz ali da lateral do carro, posso ligar o farol do carro, posso fazer tudo o que eu quiser fazer. Então, tudo isso seria conectado através aqui do celular. Eu penso também em fazer óbvio, o carro que eu estou em vista, eu não vou falar muito aqui sobre modelo de carro, mas o carro que eu tenho em mente é um carro já mais antigo, com uma tecnologia mais antiga. E eu penso seriamente em fazer uma tela nele, mais ou menos o estilo do... Como é que chama? Caramba, deu branco agora. Do Tesla, que tem aquela tela enorme assim, com todos os controles, tudo ali naquela tela. Eu penso fazer mais ou menos assim. Então eu coloquei aqui no exemplo um celular, mas isso poderia ser um tablet, poderia ser qualquer coisa, né? Então, eu não vou entrar em modelo de carro, o que eu estou pensando aqui, só para não gerar controvérsia, mas já está 99% decidido qual vai ser o carro, ainda não achei. E também preciso vender o carro da minha esposa para comprar, porque também não estou com grana assim para chegar lá e comprar. Então, por que está 99%? Porque eu ainda não achei o carro. Então, por isso que é 99% de chance. Tá tudo ok aqui? Está transmitindo? Tá, né? Tudo ok. Então, aqui tem toda a parte de relé. Deixa eu só explicar o que está ligado aqui. Então, estaria ligado aqui uma geladeira, a bomba de aquecimento d'água. Por que bomba de aquecimento d'água? Porque eu vou ter um reservatório de água quente dentro do carro, porque eu quero ter uma duchinha que eu possa levar lá para o lado de fora do carro e tomar uma ducha de água quente. Então, vai ter um sistema de aquecimento de água utilizando o próprio calor gerado pelo motor. O motor do carro, ele tem um resíduo que é energia térmica, que você é obrigado a se livrar dessa energia térmica da forma mais rápida possível, por isso que existe o radiador. Então não faria nenhum sentido eu utilizar um sistema de aquecedor de água elétrico, porque eu já tenho energia térmica sendo jogada fora. Então é uma coisa que não faz nenhum sentido utilizar energia elétrica, por exemplo, para ligar um aquecedor para ligar água, ou usar um aquecedor a gás, por exemplo. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender o conceito de aquecedor a gás num sistema como esse. Óbvio que a desvantagem é que eu tenho que armazenar essa água quente. Então eu passo a ter que armazenar a água gelada, potável, um reservatório com água quente. Então deixa o sistema um pouco mais complexo, mas bem legal, né? Então o sistema teria uma bomba onde eu programo qual que é a temperatura que eu quero a água e ela liga e desliga.
e mantém a temperatura da água nesse reservatório no valor ali que eu configurei. Óbvio que, como ele utiliza a energia térmica gerada ali pelo motor, o motor tem que estar ligado, né? Então, óbvio que quando eu estiver me deslocando, ele vai fazer o possível ali, ele vai conseguir manter a temperatura. Se eu ficar 2 dias com o carro parado, a temperatura vai cair, não vai aquecer, né? Então teria um circuito aqui também para as luzes externas, para as luzes internas, um sistema de ventilação. Então isso aqui eu também poderia configurar, programar já, né, para que numa determinada temperatura ali dentro do carro, automaticamente ele ligue já um sistema de circulação de ar, onde puxaria ar de fora, traria o ar de fora, expeliria o ar quente e faria circular o ar. Então tudo isso poderia ser pré-programado aqui. Mas independente da automação, né, tudo isso aqui teria chaves e eu poderia setar cada uma dessas saídas aqui automaticamente. Então vamos imaginar que numa primeira etapa, que é óbvio que essa ideia é o que eu vou fazer, eu não vou implementar tudo de primeira. Então eu sempre vou ter a possibilidade de ligar essas chaves aqui e chavear esses relés para ativar esses circuitos todos aqui de saída de 12 volts. Tá? Então eu vou começar a explicar. Então aqui a parte de automação. Aqui no caso eu coloquei um Arduino Mega. Para quem não sabe, isso aqui é como se fosse um mini computadorzinho que tem diversas entradas, diversas saídas, e eu programo ele para fazer o que eu quero que ele faça, né? Então a galera que não é da área de eletrônica provavelmente não conhece o Arduino, mas a galera aqui do canal já conhece há bastante tempo. Então deixa eu explicar aqui do começo a parte elétrica. O pessoal tá quieto hoje aí nos comentários, hein? Tem gente assistindo. O áudio tá bom aí, gente? Tá dando para escutar bem? Então eu vou começar falando aqui do sistema dentro do cofre do motor. Então essa aqui é a bateria do carro, ela vem ligada aqui no alternador. O alternador é o que carrega a bateria do carro quando o carro está ligado. Então o alternador é acionado pelo motor do carro e ele gera aqui a tensão. Eu fiz muitos vídeos sobre alternador quando eu transformei um alternador de carro no motor para bicicleta elétrica. Então eu fiz alguns vídeos aí, e naqueles vídeos onde eu abri o alternador, tirei os diodos ali dele, tirei o regulador de tensão, eu expliquei bem como funciona um alternador. Então não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Mas então o alternador ele carrega a bateria do carro. Eu coloquei aqui um relé porque eu não quero que a segunda bateria fique ligada o tempo inteiro com a minha bateria do carro. Porque quando eu estiver utilizando aqui, então aqui sai e vai lá para casa, para a geladeira, para todos os meus equipamentos. E quando o carro estiver desligado, ele vai consumir apenas essa bateria, deixando essa bateria aqui apenas para a partida do veículo, né? Ah, que bom, o Júlio Lemos falou que o áudio está legal. Valeu, Júlio. Júlio? É Júlio. Então, tem um sistema aqui de relé. Um relé provavelmente aí, toda a parte de corrente, bitola de cabo, tudo isso eu ainda vou calcular a partir do momento que eu dimensionar todas as cargas, né? Isso aqui seria para uma próxima etapa. Então, vai ser um relé aqui compatível, um relé automotivo, compatível aqui com a carga, né, que essa bateria vai consumir no momento que ela estiver ligada. E aqui eu teria um controle para chavear e interligar as duas baterias. Então, para que esse controle? Quando eu ligo o meu motor do carro, depois ali de alguns segundos, para que ele não ligue logo em seguida, enquanto o motor está dando partida, então durante alguns segundos depois que liga o carro, eu aciono aqui, eu injeto um 12 volts aqui nessa parte do relé, ele chaveia para cá e começa a carregar a bateria da minha casa aqui também. Não só carregar, como alimentar todo o sistema, né? Então, dessa forma fica automático. Eu ligo o meu carro, o meu sistema vai detectar que o carro ligou. Como que ele vai detectar?
aqui eu montei um circuitinho que vai fazer essa detecção. Tá? Eu utilizei aqui um fotoacoplador. Isso aqui é um equipamento que ele isola completamente, não tem nenhuma conexão elétrica entre a parte elétrica do veículo e toda essa parafernália que eu estou ligando. Porque ele vai, na verdade, quando eu ligo o pós-chave, ele vai ligar um LEDzinho, só isso. E esse LED é que vai me ligar aqui esses 5 volts. Ele vai, na verdade, chavear isso aqui para o terra, né? E aqui eu passo a ter 5 volts. Tá? Então, é assim que funciona o fotoacoplador. Então, ele isola completamente aqui o meu carro do meu sistema. Ah, que bom, o áudio tá bom. Motor de bike interessa. Então, eu montei um motor de bike com um alternador. Não ficou muito bom, mas dá certo, dá certo. Depois, se tiver dúvida, assiste lá uns vídeos lá que eu fiz sobre isso. Tá? Então, o que acontece? A hora que eu ligo aqui o pós-chave, eu aciono aqui esse 22 carro on, que me avisa o meu microcontrolador que o carro está ligado, e eu programo ele para daqui a alguns segundos depois, ele acionar aqui a carga 2. A partir do momento que ele aciona, então eu interligo as duas baterias e a bateria da casa começa... Ah, tem a chave náutica. Tem um monte de chave náutica, que na verdade é tudo um relé, alguns com temporizador, né? Então é tudo a mesma coisa. Eu só quero fazer o negócio com uma inteligência independente. Por quê? Eu quero, por exemplo, no meu carro, se acabou, por exemplo, a luz dessa bateria e eu estou longe do carro, eu quero, por exemplo, com o meu celular conseguir interligar as duas baterias, sabendo que aí eu vou estar comprometendo, ou, por exemplo, eu quero do meu celular conseguir ligar o carro de forma a conseguir gerar energia. Tudo isso pré-programado. Então, aqui da minha segunda bateria, e tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro desse quadrado rosa, é o que está no cofre do motor, tá? Aqui eu tenho uma outra chave, uma chave geral, né, de segurança, fusível. Então tem fusível para tudo quanto é lado, né? E aqui entra já na minha caixa do controlador. Então essa aqui é a caixa do controlador, onde está toda essa parafernália aqui. Aqui então a parte elétrica, eu entro com meus 12 volts por aqui. Aqui eu posso entrar com o meu carregador, que eu apaguei, eu mudei na verdade, porque eu achei esse equipamento aqui bem interessante. Eu tinha feito como eu tinha feito aqui, ó, um carregador, um sistema de relé que detecta os 12 volts, chaveia, liga essa tomada, por exemplo, já direto aqui na minha régua, e se eu tiro da tomada, ele liga direto no inversor. Então fica um negócio automatizado. Eu ligo na chave. Então, isso aqui é outro sistema, funciona também, tá? Isso aqui não tem muito segredo. Cadê? Onde eu estava aqui? Então isso aqui eu não tenho agora, tá? O carregador aqui, porque eu vou carregar com esse cara aqui. Então, os meus 12 volts vindo ali da bateria tá vindo para cá. Ele entra nesse cara aqui, que nada mais é do que um sensor de corrente. Eu vou, com isso, medir toda a minha corrente e, através dessa porta aqui, eu vou saber qual que é a corrente que está sendo consumida pela minha casa, né? E aqui eu tenho um medidor de tensão e eu vou saber, então, qual que é a tensão que está sendo consumida pela minha casa. Essa informação também está sendo enviada para o microcontrolador e eu posso estar monitorando isso aqui, então, do meu celular também, né? A partir do momento que entrou no microcontrolador, eu consigo receber isso direto no meu celular. Se tiver internet, eu posso fazer um sistema IP e receber isso via internet aonde eu tiver. É a famosa internet das coisas no carro. Então, os 12 volts, ele passa aqui pelo sensor de corrente e depois ele entra nesse relé. Esse relé é o relé geral da minha casa. É o relé que vai ligar os 12 volts para toda a minha casa, menos os 12 volts direto, né? Por quê? Porque tem alguns equipamentos que eu não quero que estejam ligados aqui. Eu vou explicar isso por quê, né? E eu tenho aqui também um conversor, um step-down converter DC-DC, que vai converter os 12 volts em 5 volts.
Eu ainda vou calcular aqui quantos amperes eu vou precisar de 5 volts, mas é muito pouco, porque basicamente o que eu vou precisar de 5 volts é toda essa parte de controle. Brasil especial, isso é fantástico. Agora eu não sei sobre o que você está falando, mas... talvez sobre a parte de controlar pelo celular, né? Monitorar tudo pelo celular, talvez. Então, o que eu vou ligar nesses 12 volts direto, né? Então, esses 12 volts, ele não está sendo chaveado. Quer dizer, a única coisa que pode desligar esses 12 volts aqui seria esse fusível ou essa chave aqui, a chave geral. E eu estou ligando ele, primeiro, para acionar o carregador. Então, ele liga aqui, ele aciona esse relé e liga aqui a carga 2, que é aquela carga aqui. Então, ele que vai gerenciar quando que ele vai estar carregando ou não. Por que eu fiz ele aqui no direto? Óbvio, porque se o sistema estiver desligado, ele não poderia estar nesse relé aqui, porque esse relé desligaria, né? Esse outro circuito aqui, que é o que vai fazer esse controle aqui. E eu também tenho um 12 volts direto que vai para o meu inversor. E por que ele está ligado aqui direto sem passar por esse relé? Porque este meu inversor, na verdade, seria um inversor desse tipo aqui, utilizado em placas solares, aqueles controladores. Eu ainda estou verificando aqui, vou consultar, tem um amigo meu, o Eduardo, ele tem um canal só sobre sistema solar, sistema de energia solar, tal. Então eu vou consultar com ele a respeito desse carregador. Mas isso aqui seria muito legal, porque já seria inversor, fonte, controlador de placa solar, que é uma coisa que eu pretendo colocar no futuro. Então, seria um único equipamento inteligente fazendo todo o meu gerenciamento, né? Fazendo aqui, então, a questão da tomada. E o que acontece? Quando eu coloco ele na tomada, ele começa... Então, ele solta, ele passa, em vez dele começar a receber os 12 volts, ele vai começar a gerar 12 volts aqui, né? E esses 12 volts vai entrar nesse relé, nesse aqui de baixo, né? Como vocês podem ver, esse aqui, ele é um normal ligado. Eu estou ligando ele aqui no normal ligado. E daqui ele vem para o direto, que vem para carregar a minha bateria. Como ele está passando pelo relé, isso, de novo, eu posso, pelo meu celular, abortar esse sistema a qualquer momento. E aqui, então, quando eu não estou na tomada, ele passa a consumir 12 volts aqui por esse mesmo caminho que vai direto para a bateria. Só que ele tem um fusível aqui, vai ter o fusível aqui, vai ter fusível, quer dizer, tem fusível para tudo quanto é lado, né? E ele vai gerar aqui um 230 volts corrente alternada aqui, aqui para as tomadas, tá? E paralelo a isso eu posso ligar também um painel solar que vai carregar minhas baterias quando tiver com sol. Aqui está falando que tem um inversor assim completo, não sei até quanto que é bom. Então, isso eu quero consultar esse meu amigo aí, o Edu, porque ele manja muito de sistemas de carregamento solar, ele já testou todos, os fabricantes mandam produtos para ele, então eu vou consultar ele quanto a isso, porque eu também não conheço nenhum, não conheço marca, eu sei que tem umas muito baratinhas, existe uma outra alternativa que eu vou estudar também, eu gosto muito do faça você mesmo, que é converter um no-break para esse sistema, porque na verdade isso aqui é um sistema no-break, mesma coisa que um no-break. Então, quando ele tem alimentação, ele carrega a bateria, quando ele não tem, ele se torna um inversor. Isso aqui é um no-break, mesma coisa. O que eu tenho um pouco de dúvida é que o formato de onda do no-break, se é um senoidal legal ou se é muito quadrado, então isso eu vou dar uma pesquisada, se bem... Para que eu quero 12 volts aqui? Eu não vou ligar nada demais, não vou ligar motor. O que eu vou ligar basicamente é carregador do notebook. Não vejo todos os meus carregadores, carregador de drone, da câmera, hoje é tudo USB. Então não vejo muita coisa assim para ligar aqui. E nada também que teria muito problema em ligar numa onda não senoidal perfeita, né? A fonte do notebook
compensa a senoidal imperfeita. Mas o que eu quero fazer um cálculo e talvez alguns testes é se o no break, óbvio, eu teria que desligar aquele aviso dele, porque quando ele não está na tomada ele fica pitando, então tem que fazer uma adaptação nele. E eu quero ver o quanto tempo ele suporta trabalhando como inversor, né? Porque, óbvio, ele é feito para trabalhar a menor parte do tempo como inversor e a maior parte do tempo como um carregador, porque a maior parte do tempo o no break está conectado na tomada. E nesse caso aqui seria o inverso. A maior parte do tempo ele vai estar trabalhando como um inversor, quer dizer, convertendo os 12 volts corrente constante em 230 corrente alternada. Então, eu quero ver o tamanho dos MOSFET deles ali, que faz a parte de onda, para ver se dá para fazer essa adaptação. Se der, é uma alternativa muito legal, porque você encontra um controlador desse, não deve ser uma coisa muito barata. Quanto tempo estou, gente, ao vivo aqui? Só para meia hora, né? Só para não fazer uns vídeos muito longos também. Transmitindo? Tá. Então, se der certo, por exemplo, fazer adaptação, não ficar muito gambiarrado, utilizar o no break, cara, é uma alternativa muito legal, principalmente porque você encontra em ferro velho no breaks que foram jogados no lixo, principalmente porque a bateria pifou. E a bateria é o que eu não vou utilizar aqui no caso, né? Eu utilizaria essa bateria aqui. Então seria uma alternativa aí bem legal. O Brasil Especial está falando aqui que já foi nessa linha também. Peguei um APC, mas não rolou, não aguenta. Então, ó o Arnaldo aí. Então, e aí, Arnaldão, como é que tá? Beleza? Mas essa aqui é a minha dúvida. Ele não foi feito para isso. O no break ele não foi feito para isso. Então ele foi todo dimensionado para trabalhar não como inversor. O trabalho de inversor de um no break é nas horas vagas, só que ele trabalha como inversor. Então não sei se ele... Mas aí também uma alternativa é alterar os MOSFETs, porque se ele já tiver uma lógica ali bem feita na parte para modular e para fazer a onda senoidal, talvez eu fazendo uma alteração nos MOSFETs de saída dele, que chaveiam ali para fazer o senoidal, eu consiga resolver essa limitação do no break. Vou estudar essa alternativa. Então, são muitas alternativas aqui para serem estudadas, né? O que mais? Aqui é o módulo Bluetooth, né? Eu já fiz vídeo sobre módulo Bluetooth. Basicamente, o que ele faz é comunicação serial entre um aplicativo que está no meu celular para o microcontrolador. O que é muito legal, porque esse tipo de comunicação serial é uma comunicação muito confiável, com feedback, 2 vias, quer dizer, eu vou apertar para ele fazer um comando e eu vou ver se o comando está acionado, quer dizer, eu vou ter um feedback, porque é muito ruim você fazer um sistema onde você aperta, por exemplo, um comando e você não sabe se esse comando foi realizado. Então, nesse sistema aí serial, baixíssima quantidade de dados, eu consigo mandar um comando, o Arduino responde que ele recebeu esse comando e que esse comando está ativo e me devolve aqui a informação. Então eu posso fazer graficamente aqui o botão, por exemplo, ficar apertado. Então se eu apertar, por exemplo, para ligar uma luz, eu não preciso estar vendo se a luz ligou, porque eu vou ver o botão apertado, porque o sistema vai mandar um feedback. Então dá para fazer um negócio nessa parte aí bem legal. Dá para fazer um temporizador. Eu penso também em colocar sensores de presença nas laterais do carro, com um sistema que ele, se ele detectar ali presença na lateral do carro, ele vai ligar a luz nas laterais. Então, se eu estacionei o carro e fui fazer uma caminhada e chegar alguém ali perto do meu carro, a hora que ele chegar perto, o carro vai ligar todas as luzes da lateral. Provavelmente a pessoa vai pensar que tem alguém, né? O vidro vai estar escuro, tampado. Fala, opa, tem alguém aí dentro desse carro, porque eu cheguei perto do carro, o carro ligou a luz, né? Então, e eu consigo também, aí, se tiver via internet, ver no meu celular que alguém chegou perto do carro e
e monitorar, né, se essa pessoa, mais ou menos como um sensor de estacionamento, o mesmo sistema de um sensor de estacionamento, eu consigo monitorar se a pessoa está dando volta, o que está fazendo ali, né? Tudo isso então seria uma comunicação aqui serial. Eu não vou entrar muito em detalhe agora por que eu fiz esse divisor de tensão, porque esse cara aqui ele recebe 3,5 volts ao invés de 5, o comando que eu mando aqui é 5 volts, então eu preciso de baixar a tensão para entrar aqui. Isso aí depois eu faço, na hora da execução, eu faço um vídeo mais detalhado explicando. Se alguém quiser fazer alguma coisa parecida, eu compartilho um pouco mais de informação, tá? Aqui eu tenho 5 saídas 12 volts, que essas não são chaveadas aqui através de relé, ou seja, elas não seriam controladas pelo celular. Por quê? Isso aqui seria, por exemplo, fazer uma rede para carregar celular, uma rede de USBs, por exemplo. Então, tudo isso estaria aqui sem nenhum chaveamento, nenhum entre aspas, né? Sempre teria esse chaveamento aqui, que seria de toda a casa. Que mais? Aqui teriam, então, eu coloquei 3 displays, porque aí eu consigo fazer no painel ali, na tela dessa minha caixa, o compartilhamento de informações. Então, aqui eu poderia colocar tensão e corrente que está sendo consumida pelo sistema. Aqui eu poderia colocar o nível ou a temperatura da água. Aliás, por falar em temperatura da água, olha o que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é o sensor de temperatura que vai dentro da água. Lembra que eu comentei que eu penso em colocar um reservatório de água quente que vai ser aquecido pela própria energia térmica gerada pelo carro, né? Depois eu vou falar, faço um vídeo só sobre isso, gente, não se preocupa. Mas então esse sensor, ele manda a informação da temperatura para o microcontrolador e o microcontrolador vai mostrar aqui. Então eu fico monitorando aqui também, monitorando no celular qual que é a temperatura da água, se eu quero mais quente, se eu quero mais fria. E se eu quiser mais quente, a bomba de água aqui liga até entrar na temperatura acertada. Então seriam 3 monitorzinhos desses de OLED aqui, são aqueles pequenininhos assim. Ele normalmente fica, se eu utilizar toda a informação em um só, fica bem pequeno. Como eu falei, tudo pode ser aqui acionado de forma com chaves, quer dizer, se eu parar de funcionar o microcontrolador, eu consigo aqui, através dessas chaves aqui, acionar qualquer coisa. Por exemplo, um outro exemplo interessante. Se acabou a bateria do meu carro, fui dar partida, sei lá por que acabou. Eu deixei o rádio do carro, que está ligado na bateria, eu deixei o farol do carro ligado, o original, que está ligado aqui nessa bateria, e acabou essa bateria. Mas aqui eu tenho energia. Então, se eu chaveio esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ligar aqui nos 12 volts direto, vai acionar manualmente, ele vai interligar as duas baterias. Nesse caso, que seria um caso de emergência, eu conseguiria dar partida utilizando a minha segunda bateria, né? Então, eu sempre, com essas chavinhas, eu consigo acionar os relés aqui de forma independente. Então, esse aqui é meu primeiro rascunho. Espero que eu tenha explicado para vocês. Estou curioso para saber aí o que vocês acham. Se eu estou viajando, se faz sentido, se não faz. Gostei muito do comentário do Brasil Especial a respeito do inversor. Depois eu quero... Isso aqui... Vocês viram que tem muitos pontos aqui onde onde está em aberto. Não está definido, não bati martelo. Isso aqui está na fase de projetos. Eu vou sempre ter que testar e ver como é que funciona, ver como não funciona, ver a confiabilidade. Aqui, talvez eu não precise usar um Arduino Mega, talvez eu possa usar um Arduino Uno, não sei, um Nano, um Micro. Eu coloquei isso aqui só por causa realmente para ter portas livres suficiente, e não é tão caro assim, não é tão mais caro. Então é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão principalmente, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você está afim, se você gosta desse conteúdo aí de Overlander, Off-Road. Eu vou começar a fazer bastante vídeo, afinal
Quem já é antigo aqui do canal já sabe como é que eu funciono. Eu sou um cara muito de fases. Tem fases que eu só fico falando de impressora 3D, tem fases que eu só fico falando de drone, tem fases que eu só fico falando de amplificador, tem fases que eu só fico falando de caixa de som. E assim é minha cabeça. Cada hora eu estou pensando num negócio e é sobre isso que eu estou pensando na hora, é o que eu compartilho aqui. E eu espero que os inscritos aí, por exemplo, que curtem áudio, não achem tão ruim esse conteúdo, né? Então, se você gosta aí dessa parte de eletrônica, se você gosta de veículos, off-road e tiver mais, quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal que vai começar a ter bastante conteúdo aí sobre isso, beleza?